Você está ouvindo agora O Raio Acertou, o seu podcast semanal sobre jornalismo narrativo, sobre tudo que nos move e sentimos. Ouça o nosso episódio de hoje e partilhe conosco a sua história também. O Raio Acertou. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Voltando mais uma vez com mais um episódio de O Raio Acertou desta semana, o tema, o título do nosso episódio é Marty Supreme e a indicação de Timothée Chalamet a melhor ator para o Oscar. Então, este episódio está sendo gravado antes da gente conhecer os indicados para o Oscar. Mas eu já arrisco aqui dizendo que o Chalamet e o filme vão ser indicados a essa premiação. Claro que se não forem indicados, eu vou editar essa parte, né? Mas já confiando nessa indicação, primeiro pela vitória do Chalamet no Globo de Ouro, né? E o Marty Supreme é um forte candidato a melhor roteiro, a melhor filme, né? A melhor direção. E então ele pode emplacar aí essas indicações. Vem com a gente conhecer um pouquinho sobre a história de Marty Moser, que é um jogador de tênis de mesa, interpretado pelo Chalamet, que estará aí emplacando a sua terceira indicação. Bora lá? Então, antes de falarmos sobre o filme, primeiro explicando a decisão da gente começar a nossa jornada de indicados por Marty Supreme. Existem dois motivos. O primeiro, porque ele acabou de sair no cinema, então ele está assim, bem fresco nas nossas memórias, né? Muitos de nós acabamos de assistir. Eu já assisti faz um tempinho porque eu entrei numa das cabines de estreia, né? De pré-estreias que o filme teve nas primeiras semanas de janeiro aqui no Brasil, né? Mas falando um pouquinho do Chalamet, deixa eu abrir aqui. Então, o Chalamet é um ator que está no auge dos seus 30 anos, que emplaca agora, com essa indicação, 3 indicações ao Oscar de melhor ator, né? Ele foi indicado em 2017 por Me Chame Pelo Seu Nome, né? Um filme que teve aí um boom de sucesso, e no ano passado, muitos aí devem se lembrar, de que ele fez uma cinebiografia chamada Um Completo Desconhecido. Muita gente acreditou que o Chalamet poderia vencer no ano passado. Mas, aí agora eu vou entrar no caráter de comparação. Quando eu comparo o filme do ano passado para o que ele se propôs a fazer neste ano em Marty Supreme, ele evoluiu 100% na sua capacidade de atuação. Então, quem assiste o Chalamet no filme deste ano, rapidamente esquece do que ele fez no ano passado e das suas atuações anteriores. E daqui a pouquinho eu vou dizer aqui, eu vou ler alguns trechos da nossa crítica no nosso site, projetocicatriz.com.br, você pode conferir lá também, né, que o Chalamet é um ator versátil, dada a sua juventude, ao seu pouco tempo de atuação. Então ele cresceu muito, né? A gente quase que pode dizer que é um dos atores que mais cresceram em Hollywood no que diz respeito à atuação, cinematográfica. Então, por causa disso, um outro motivo que nos leva a tratar de Marty Supreme primeiro, antes dos outros filmes, é também que ele acaba se tornando o mais forte candidato a páreo com Wagner Moura. Porque aí a gente já acredita, na indicação do Wagner para melhor ator. E como para o Oscar não há separação de drama e comédia, é tudo uma categoria só, e geralmente são indicados até 5 nomes, para melhor, nas categorias de atuação, se eu não me engano, é de 5 a 6 nomes, para filmes é 10, melhor filme e melhor direção são 10 indicações, mas aqui acho que são, se eu não me engano, são só 5 nomes. Então, se a gente pegar aí os 5 mais badalados, a gente tem o Wagner Moura, o Timothée Chalamet, o Paul Mescal, de Hamner, talvez venha o Michael B. Jordan, em Pecadores,
E um outro talvez poderia ser, se tivesse entrado no Globo de Ouro, eu colocaria o Dwayne Johnson, por Coração de Lutador, mas como o Coração de Lutador não apareceu no Globo de Ouro, então eu não arriscaria que ele apareceria aqui. Mas eu colocaria, então, uma quinta possível indicação é o Joe Edgerton, que está em Sonhos de Trem. Lembro mais uma vez, esse episódio foi gravado antes de sair os indicados para o Oscar. Entre esses 5, quantos que eu acertei, né? Será? Então, assim, quando você for ouvir este podcast, então os indicados já terão saído, né? Mas eu fiz aqui a minha previsão. O Wagner Moura, o Timothée Chalamet, com grandes chances de vitória, o Michael B. Jordan, talvez o Michael B. Jordan, o Dwayne Johnson, de Coração de Lutador, e o Joel Edgerton, de Sonhos de Trem, né? Uma possível troca, né? Eu trocaria o Johnson, né? Pelo Jeremy Allen White, que está em Spring, né? Eu sempre me esqueço o nome desse filme, né? Mas aí eu colocaria ele, talvez, aqui, né? Eu nem sei se ele está na janela de lançamento para ser indicado. Mas é essa a minha previsão. Eu não vou gastar muito tempo aqui, porque né, nós já conhecemos os indicados, e aqui foi apenas uma previsão antecipada. Então, o Chalamet, dada, né, essa vasta carreira que ele tem, uma carreira jovem, mas muito forte, muito poderosa, então ele acaba se tornando o nosso foco. É o nosso maior, mais poderoso, mais forte concorrente nessa temporada do Oscar, né, de melhor ator, contando também com a indicação do Wagner Moura. Então, assim, o Wagner Moura é indicado na categoria de melhor ator, o seu mais forte concorrente será o Chalamet, né? E aí, do que o Chalamet faz em Marte Supreme para que ele possa ter conquistado o público das premiações? Vejam bem, nós encontramos em Marte Supreme um Chalamet poderoso, chato, insuportável, mas corajoso, ousado, num nível, numa capacidade que a gente nunca ouviu em cinema nenhum. Nunca ouviu em cinema nenhum. Né? As cenas do Chalamet em Marte Supreme são assustadoras e de um modo bom, sabe? A gente tem raiva do personagem dele, a gente não consegue torcer por ele, a todo tempo a gente quer que ele se estrepa, que ele seja pego, que ele aprenda alguma coisa na vida, mas o seu senso de vigarice é mais forte do que ele. O personagem do Chalamet, que é o Martin Moser, que é um jovem prodígio ao esporte de tênis de mesa, ele faz planos ou acredita em projetos que a gente acredita serem impossíveis dele realizar. Mas ele não está nem aí para saber se ele pode ou não, se ele consegue ou não, ele simplesmente acredita que vai fazer. Agora, o que nos dá muita raiva mesmo é que não existe nenhum ato de misericórdia, não existe nenhum ato humano de verdade que parta do Moser que seja para o bem. Gente, e ele nos engana, ele consegue enganar a gente quando a gente acha assim, que ele está fazendo algo para o bem do outro. Ele imediatamente o seu personagem mostra que ali havia uma segunda intenção. Então isso é horrível, horrível de um jeito bom. Não sei se tem como dizer isso, mas para que vocês entendam a magnitude que é o poder de atuação que o Timothée Chalamet dá a este filme. O filme acontece por causa dele. É ele que carrega toda a história. Os personagens coadjuvantes nem, sabe, são completamente descartáveis. Inclusive a Gwyneth Paltrow,
Paltrow, não sei falar o nome dessa mulher, né? Uma atriz espetacular, mas até ela é descartável. E o Chalamet faz ela ser descartável. O seu personagem faz com que ela seja descartável, né? É triste, é ruim o que eu vou dizer agora, mas, sobretudo, a personagem Rachel Misler, que é a personagem da Odysseison, que está impecável no filme, ela só não se torna uma coadjuvante descartável porque é ela que dá a temporalidade do filme. O que acaba sendo descartável, que se não existisse, a gente também não ia sentir falta. Né? Talvez a gente iria questionar por quanto tempo aquilo ali acontece, mas não ia fazer diferença na nossa crítica, na nossa experiência cinematográfica. Mas, enfim, a gente sabe que o filme acontece no período de 9 meses por conta da gestação da Rachel, né? Que o Mose a engravida, entre aspas, acidentalmente, né? Que é mais uma das suas diversas ações, né, que geram um senso de responsabilidade que ele não está nem aí, né? O Mose não está nem aí para nada e nem para ninguém. Ele só quer chegar no seu objetivo final, que é se tornar um grande sucesso no esporte que ele gosta de praticar. E ele nem é tão bom assim, tá, gente? Diga-se de passagem, né? Falando um pouquinho da direção, Marte Supremo é o primeiro filme solo do Josh, do irmão Ben Safdie. Josh e Ben, os irmãos Safdie, eles dirigiram o Joias Brutas, né, que foi um dos últimos trabalhos que eles fizeram juntos com o Adam Sandler, né? E aí, agora, eles resolveram se separar e cada um construir a sua jornada cinematográfica. O irmão Ben Safdie, ele foi dirigir Coração de Lutador, com o Dwayne Johnson e a Emily Blunt, né? A Emily foi até indicada ao Globo de Ouro, e acho que, se eu não me engano, essa foi a única indicação que o filme do Ben recebeu, né? Enquanto que o filme do Josh teve mais sucesso nas indicações, né? E deu a Chalamet o prêmio de melhor ator. E mesmo que os dois diretores tenham optado por histórias esportivas, narrativas esportivas, eu evito o máximo da gente comparar Coração de Lutador com o Marte Supremo. Te aconselho também a evitar, porque os dois assumem caminhos completamente diferentes. Mesmo a gente gostando dos dois trabalhando juntos, quando eles decidem se separar, nós ganhamos muito mais, porque a gente acaba ganhando, né, a gente percebe nessa temporada de premiações que a gente acaba ganhando dois cineastas diferentes e muito bons. Enquanto Coração de Lutador é uma história de derrotas, Marte Supremo é uma história que vai além da biografia. O Josh não está preocupado apenas em contar a história do Martin Mose. Ele conta algo muito maior. Ele narra algo muito maior ali, né? E aí eu vou ler para vocês alguns trechos do que a gente tem na nossa crítica publicada no site, né? Então, habita em todo o filme um veneno da ambição que vai se perpetuando, né, na personalidade do personagem do Chalamet. Então, o talento do Timothée Chalamet, né, é tão estranho falar o nome dele, né? O nome dele é tão chique, é tão requintado, ou como diz o Fábio Gomes, ou o Toyota Chevrolet, né? Não, gente, não fala assim. Então, o talento dele não está apenas na sua capacidade de transmitir os erros de seu personagem, né? Mas sim em fazer dos erros o sucesso de Mose. Ladrão, oportunista, vigarista, interesseiro, né? Falso, mentiroso, enganador. E aí você pode aumentar essa lista o quanto quiser, né? Não tenha medo de exagerar, porque tudo vai condizer com o personagem do Chalamet, né? É como se ele se sentisse grato e sapiente por ter tamanha capacidade em arquitetar algo tão escrupuloso e desonesto. Gente, no filme, o Moser, ele sente orgulho das maracutaias que ele faz. Ele sente orgulho das bizarrices que ele consegue fazer, né?
E como eu disse antes, ele nem é bom no esporte que ele pratica. Gente, pelo amor de Deus. Lembrando que o Josh Safdie, ele, igual ao seu irmão, eu disse que eu não ia fazer comparações com o Coração de Lutador, mas igual ao seu irmão, os dois escolhem um esporte que cinematograficamente é difícil de conquistar e convencer, né? O Dwayne Johnson faz um lutador de MMA. Aí você ainda encontra uma pega, porque é um esporte televisivo, né, transmitido. Mas o Josh, ele escolhe o tênis de mesa. Gente, que graça que tem assistir tênis de mesa. Tá bom, você que curte, você que é do campo do esporte, né, eu não quero te ofender, existem as suas razões. Mas, por exemplo, quando o Will Smith protagonizou King Richard treinando campeãs, né, havia ali no tênis uma cinematografia. Ou em Rivais, que eu até esqueci o nome do diretor, do Luca alguma coisa, né? Com a Zendaya, ali há uma cinematografia. Inclusive, Rivais é impecável. Eu acho que Rivais ele não teve o reconhecimento merecido na temporada de premiações que ele deveria ter, né? E agora nós temos Marte Supreme, que é um filme sobre um jovem aspirante a jogador de tênis, nem sei se é jogador que se chama tênis de mesa, que é um esporte sem fortes emoções, né? Mas que o Josh transforma aquilo ali em cinema, né? Numa cinematografia boa, positiva, né? E, inclusive tem uns jogos de câmera que é muito interessante. Mesmo o filme do Josh, mesmo Marte Supreme, tendo tantos personagens e bons atores, tudo gira em torno do Moser. Tanto é que eu não consigo me lembrar do nome dos outros personagens. Eu não consigo me lembrar, né? É muita gente. E também, assim, tem muitos rostos que a gente não está acostumado a ver em tela. Ali é o Chalamet mesmo e a Pedro, que faz, né, ali uma atriz em decadência em Hollywood, né, que foi deixada na geladeira. Então, continuando aqui. Não conseguimos imaginar a história sem o Chalamet. Nós não conseguimos imaginar sem ele. Tira o Chalamet, no filme não existe, né? Ao mesmo tempo, não conseguimos nos importar com os demais, nem mesmo com a Rachel, né? Que é a garota que Moser engravida logo nos primeiros minutos do filme. Então, como que o filme começa? E aqui eu vou dar um spoiler, tá, gente? Como que o filme começa? O filme já começa com o Moser, né, um jovem prodígio vendedor de calçados, numa loja de calçados, né, se encontrando com a Rachel, ele a leva para o depósito e ali eles transam. Essa transa a engravida. O filme já começa assim. Então, assim, não há uma introdução, não há um prólogo. O Josh e Safdie não se preocupam em nos apresentar quem é o Martin Moser, e se ele tivesse feito isso, a gente já teria desistido do filme, né? A gente vai descobrindo quem é Moser no decorrer da história e vamos odiando ele no decorrer da história. Que homem chato, que jovem chato. Chato e burro, e muito burro, né? Então, a Rachel, ela parece ser simples e gentil, que se envolve por acidente, entre aspas, com um jovem bonito, parece ser inteligente, mas é bom de papo, né? Ganha pela lábia. Então o filme consegue ir além das partidas do tênis de mesa e fala não só da história de um jovem esportista tentando alcançar a fama no que ele acha que sabe fazer, né? Então não é apenas uma biografia. Nós estamos diante de uma história que fala sobre escolhas, fala sobre as responsabilidades e os perigos do livre-arbítrio, fala dos relacionamentos convencionais e oportunistas. Então, assim,
todas as vezes que o Moser se aproximava de alguém, a gente já sabia que essa proximidade tinha segundas intenções. Então, o Chalamet, o personagem do Chalamet, ele não se aproximava de alguém só por amizade simples e pura, não. Sempre tinha uma segunda intenção por trás, sempre tinha um quê de oportunismo por trás, né? Então, de relacionamentos convencionais e oportunistas, fala de família e de amizades, não é um grande foco, mas nós não vemos assim famílias bem estruturadas, né? De nenhum personagem. O pouco que se mostra são famílias completamente em guerra, completamente alimentadas pelo abandono, sobretudo, né? Nesse sentido. O Josh, ele reveste a narrativa com certa humanidade, e isso fica ainda mais claro no ato final, quando a personagem da Odessa, a Rachel, ela ganha mais destaque e relevância para a narrativa. Agora vejam bem, essa personalidade humana, esse senso de humanidade, o Josh resolve colocar em poucos segundos numa cena com o Martin Moser, que é quando ele conhece o seu filho, né, o seu bebê, pelo vidro da maternidade. Para mim, aquela cena ali, ela é a cena que amarra todo o filme. O filme poderia terminar ali, naquele exato momento, que aí a gente iria entender o que esses relacionamentos, o que essas escolhas, o que o uso do livre-arbítrio faz com a gente. Ou o que ele nos faz perder no decorrer de uma jornada pautada na ambição, no egoísmo, né, no status e no poder, e o que a gente está deixando para trás, o que a gente está esquecendo de fazer, né? Enquanto o Chalamet está ali com o recém-nascido, a personagem da Odessa está ferida, machucada, né? Está internada, não podendo ter contato com a própria filha que acabou de nascer, né? A gravidez da Rachel concede um marco temporal da história, revelando que essas 2 horas e meia de filme narram exatamente 9 meses de acontecimentos. Mesmo aparecendo em pequenos e rápidos recortes, o roteiro do Josh se preocupa em contextualizar a narrativa. Então, o roteiro do Josh, ele se preocupa em contextualizar a narrativa com os acontecimentos sociais. Então, a gente vê os países em guerra, a gente vê cenas das políticas bélicas, as tensões religiosas, tudo isso em segundo plano. Então, entre um take e o outro, o Josh coloca assim, uma cena de uma guerra acontecendo atualmente, e isso é muito bom, porque isso confere caráter de não ficção para a história, né? É um caráter de realismo e para dizer para nós assim, isso daqui não está acontecendo à parte, né? O mundo está em guerra, o mundo está sofrendo, os países estão sofrendo, né? Existem ditadores espalhados pelo globo, mas enquanto isso nós estamos olhando para a história de um jovem, né, que está tentando se dar bem na vida, não pelo caminho bom, não pelo caminho certo, mas está tentando, né? Então essa é a história de Marte Supremo. É um bom filme, né? É um filme que tem grandes chances, né, de vitória. No Globo de Ouro eu esperava um pouco mais dele, mas foi apenas o Chalamet, né, que levou a melhor por Marte Supremo. E vamos ver o que o Oscar reserva para nós. Vale lembrar mais uma vez que agora, desta vez, na mesma categoria, nós podemos ter Timothée Chalamet, Wagner Moura e Leonardo DiCaprio concorrendo juntos, né? 3 fortes, poderosos nomes que vai nos deixar divididos, né? Ainda podemos acrescentar aqui o Michael B. Jordan, Dwayne Johnson, Joel Edgerton com Sonhos de Trem, né? O Jeremy Allen White também com a sua
atuação em Spring Diante do Desconhecido e, né, Salve-me do Desconhecido, me perdoe, esse é o nome do filme, que eu nem assisti, né, eu tenho que ver quando é que ele vai ser lançado, para que eu possa ter a chance também de ver, né, e ver também se ele vai ser indicado ao Oscar, né. Então essa é a nossa visão, essa é a nossa crítica em relação ao Marco Supremo e a atuação do Timothée Chalamet, né. Então, se o Chalamet vencer o Oscar deste ano, ele vai se tornar o ator mais jovem da história a vencer uma premiação por melhor atuação. Viu? A gente fica por aqui e a gente volta semana que vem trazendo mais um filme que com certeza irá emplacar nas premiações do Oscar. Até semana que vem, sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, aqui no Raio Acertou. E você pode, né, ouvir pelo Spotify ou pode assistir pelo canal do YouTube. Não deixem de ir no @cicatrizjornalismo do nosso Instagram e lá no nosso Reels, que sempre traz um trechinho do episódio, e deixar lá a sua opinião, deixar lá a sua crítica, né? Se você gostou, se você não gostou, indicar para os seus amigos para que a gente possa crescer cada vez mais nessa comunidade cultural brasileira. Até semana que vem. Ouça o podcast O Raio Acertou no Spotify e se inscreva em nosso canal do YouTube para acompanhar os novos episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã. Este podcast tem a produção do Projeto Cicatriz de Jornalismo Narrativo. Siga-nos no Instagram, @cicatrizjornalismo e acesse projetocicatriz.com.br. Locução e edição de Lucas Krautz. Apresentação e roteiro de Dione Afonso. O raio acertou, e ele acerta onde falta humanidade. Em nossa pauta, a principal notícia é você.